Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui para nossa mais uma live, primeira live dessa semana. Aqui no nosso canal Inspire-se LM, aqui no Instagram, no YouTube e no Facebook também. Então seja bem-vindo, seja bem-vinda. Para quem não me conhece, eu sou o Flávio Endo e a minha missão de vida atualmente é ajudar você a viver sem ansiedade de uma forma simples e duradoura, simplesmente jogando alguns mal entendidos fora. E esse é sempre o tema o tema não, o que permeia as nossas conversas aqui nas lives, né? São alguns mal entendidos, a gente olha um pouquinho para eles, para que a gente possa então ganhar uma nova consciência e poder jogar fora eles. E aí, a partir disso, é onde não só eu, né, nós aqui da equipe também, colhemos muitos frutos, mas onde muitas pessoas, assim como você, também têm colhido muitos frutos, simplesmente pelo fato de jogar mal entendido fora, tá bom? Então, seja bem-vindo aqui ao nosso canal, para a gente fazer mais esse bate-papo aqui hoje com um tema talvez bem conhecido, né? Já debatido em alguns fóruns aí, mas talvez com uma outra visão, um pouquinho diferente aí sobre estética, né, ansiedade e compulsões. Nós vamos, o bate-papo aqui vai ser muito mais voltado nas compulsões, né, mais ligadas a essa questão da estética, tá bom? A gente não vai aprofundar aqui nas questões compulsivas, é, assim, ligadas a outras áreas. Aí a gente vamos fazer vamos costurar essa conversa aqui em cima da questão da busca por uma aceitação, por uma autoaprovação, né? Então esse vai ser o tema aqui da nossa live de hoje. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Tem algumas pessoas já dando um boa tarde aqui. Boa tarde, Savana Alice. Novamente, seja bem-vinda novamente. Já estava aí com a gente. Aqui no Insta, a Daniela Cardoso. Oi, Daniela Cardoso. Boa tarde, seja bem-vinda. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Show de bola. Vamos lá. Então tá bom. Então, Edjane, boa tarde, seja bem-vinda. Maria dos Reis, seja bem-vinda. Li certo? Li certo. Bárbara Sena. Oiê, boa tarde, boa tarde. Show de bola. Então, tema da nossa live de hoje, para a gente recapitular aqui: estética, ansiedade e compulsões. Como todas essas coisas se ligam, como que muitas vezes você pode estar entrando num ciclo vicioso, né? E não virtuoso, um ciclo vicioso que pode estar te levando a colher frutos aí meio amargos, né? Não desejados, como ansiedade, estresse, preocupação e alguns outros probleminhas mais, inclusive, né? Quando a gente entra nesse tema aí a gente vai com bastante cautela aqui com você, tá bom? Indira, boa tarde, seja bem-vinda. Vamos lá. Então, o que talvez nós estejamos observando, né? E cada vez mais parece, infelizmente, uma busca muito constante, muito frequente, frenética até, por uma estética, né? Um visual bacana, um visual que agrada. Então, essa conversa também se conecta muito com aquela conversa que a gente teve, acredito que há 2 semanas, sobre busca por aprovação, né? E hoje, então, vamos dizer assim, é uma fatiazinha daquele tema, que é da busca por aprovação, mas que tem algumas outras nuances aí que a gente vai conversar hoje. E então, essa busca por aprovação tem vários vieses, né? Isso que eu quis dizer. E um deles talvez seja eu me vestir, ou eu não só me vestir, mas buscar um corpo ideal talvez não no meu conceito, ideal talvez não alinhado com a minha própria natureza. Até conversávamos sobre isso, acredito que essa semana, acho que foi aqui dentro da equipe mesmo, não me lembro bem.
né? De um caso, assim, uma pessoa que ela tem realmente a natureza dela, corpórea, inclusive, é de ser uma pessoa grande, né? Uma mulher grande, uma mulher... Não é gorda, uma mulher que é grande, né? E o quanto que o respeito a essa própria natureza ou o desrespeito à natureza pode trazer uma harmonia ou grandes problemas, né? Então, quando a gente respeita a nossa própria natureza também é bem interessante. Ilvane, seja bem-vinda, boa tarde. Então, muitas pessoas sofrem com essa questão do espelho, né? E tem uma cobrança talvez externa, como eu falei, talvez alguns conteúdos e conceitos, né, são inseridos para a gente, tanto nas mídias, nas revistas e tudo mais, mas inclusive dentro né, das nossas rodas de amigos, de amigas, onde vai sendo inserida, tá meio gordinha, pneuzinho, não sei o quê. Essa é uma das questões. A outra é rugas, né? Uma mulher começa, um homem também, né? Começa a envelhecer, faz parte, né? Tem todo um processo de envelhecimento do corpo. Então, como entender isso a partir de algo como natural e como que a gente talvez insira conceitos e crenças errados dentro de nós com relação a isso, porque tomamos então atitudes às vezes totalmente desconexas da nossa própria natureza para atender então expectativas. E talvez expectativas que você pode até dizer, não foi expectativa de fora, não, é expectativa minha mesmo. Né, eu olho no espelho, eu não me vejo tão bonita mais, eu não me vejo mais, não me reconheço mais, enfim. São algumas das coisas que nós ouvimos, né? Então, às vezes é um problema com a balança também, né? Um fator, o fator peso, né? Ou sei lá, peso mesmo, que a pessoa realmente não consegue se ver naquele corpo, né? Então tem uma questão bem grande aí de autoaprovação, busca por aprovação, e muitas vezes a pessoa fala, não, mas não tem nada a ver com os outros, é eu comigo mesmo, né? Eu com o espelho, ou eu com a balança, né? Então, é a partir daí que surge, então, uma busca muito grande por resolver essas condições, né? E aí a gente vai tocar aqui em alguns assuntos, né, sobre isso. Então, muitas vezes nessa busca por melhorar aqui fora, pode ser saúde física, pode ser a condição estética, né? Uma saúde física é uma das coisas que a gente vai conversar aqui também. Botox, né? A gente até ouviu recentemente, numa das conversas que a gente teve aqui, uma pessoa falando que o Botox trazia felicidade, né? Botox era tipo a invenção que trazia a maior felicidade para ela, né? Então, deixa eu ver aqui quem chegou aqui, deu um oizinho. Lio Correia, 92. Show de bola, seja bem-vindo. Então é isso, né? Essa busca por melhorar aqui fora constantemente, estar sempre buscando alguma coisa para resolver. Olha que interessante, não sei se você vive isso ou já viveu também, mas o que eu percebo é o seguinte: existe sempre ali no fundo, quando a gente conversa com uma pessoa assim, existe uma insatisfação, um vazio, né? Que supostamente vai ser curado ou resolvido com aquela intervenção estética, com aquela intervenção alimentar, exercício físico, enfim, com as receitinhas que existem para serem resolvidas. E aí existe uma insatisfação que parece que é suprida, parece que é preenchida, né? E aí vem uma satisfação, mas muito pequena, né? Muito fugaz, né? Temporária, melhor dizendo, uma satisfação temporária. Então, o que nós percebemos aqui dentro das nossas conversas, nas imersões, muitas vezes é isso. A pessoa fala, não, eu estou buscando isso de dentro para fora mesmo, sou eu que estou querendo, né? Não percebe que é um condicionamento aprendido muitas vezes,
E não importa de onde veio, a gente não está aqui para criticar de onde veio o condicionamento, mas para a gente olhar o condicionamento com maior maturidade e poder realmente jogar o mal entendido fora. E a gente vai falar dos mal entendidos, né? E poder harmonizar, tá? Então, entra-se num ciclo vicioso de busca por satisfação através da estética, através enfim, de tudo isso para deixar o corpo adequado ao padrão que você está buscando, né? Ao padrão que você imagina como sendo correto. E aí tem vários maus entendidos aí, mas a gente vai pegar alguns. Então, nesse ciclo vicioso, que eu costumo dizer que é até uma espiral negativa, né? Porque a pessoa vai entrando em uma, por exemplo, como é que luta-se contra a velhice mesmo? Então é uma luta contra o tempo, né? Muitas vezes eu já ouvi isso também. Eu preciso lutar contra o tempo não para, mas estou aqui. E então entra nesse ciclo de busca por pequenas satisfações. Então às vezes é um botox, às vezes é um cabeleireiro, né? Ai, puxa vida, fui lá no cabeleireiro e agora estou me sentindo maravilhosa, né? Aí dura até a primeira chuva ou o primeiro banho que ela toma, que aí o cabelo já sai, ou a manicure é uma semana aquela unha, enfim, né? Tem, tem uma série aí de ciclos viciosos, né? Que acabam, talvez, em alguns casos, tornando-se muito sérios, e aí tornam-se, então, compulsões. E aí a gente tem que falar um pouquinho sobre isso aqui também, né? As compulsões. Gente, só o seguinte, se tiver alguma dúvida, né, ou algum comentário, posta aí, manda aqui nos comentários do Instagram também, eu tô de olho, tá bom? E aí a gente pode ir tornando a live. A live eu tenho aqui uma ideia do que eu quero trazer para vocês, mas quanto mais vocês vão também interagindo e trazendo questões, conteúdos, é importante para que eu consiga também entregar melhor o que você está buscando aqui nessa tarde de hoje, tá bom? Seja bem-vindo aí, o pessoal que está chegando aí agora. Então, entrando na questão das compulsões, eu não vou falar só sobre compulsões, né? Tem compulsões e tem alguns distúrbios, né? Que a gente tem que falar um pouquinho também. Então, vamos pegar, por exemplo, compulsões por alimentares, né? Olha só. Compulsões alimentares, e aí nós estamos falando aqui, nesse caso, de busca por estética, né? Então, talvez não seria uma... Vamos fazer assim, ó. Vamos entender o seguinte. A pessoa ela está com esse vazio. E enquanto não se resolve esse vazio, existe uma tensão interna. Existe uma sensação, uma experiência que muitos relatam, por exemplo, como ansiedade, né? Então, existe aquela ansiedade interna, é sempre uma sensação desconfortável, às vezes um pouquinho, às vezes é grande. E muitas vezes, para resolver, então, ela tenta fazer isso que a gente já falou sobre buscar resolução aqui fora, né? Mas muitas vezes busca na alimentação, né? É um dos fatores que dá um alívio imediato, sei lá, chocolate, algum doce, ou sei lá, cada um talvez tenha aí uma comida que dá uma sensação de satisfação e que ameniza ali a ansiedade. Ora, mas ao mesmo tempo que ela está satisfazendo a ansiedade por um lado, por outro, existe também a busca por ficar magrinha, por exemplo. Como fazer isso, né? E um dos distúrbios alimentares que nós já ouvimos falar e conhecemos, por exemplo, a anorexia, né? Pode ser originada por conta disso também, né? Uma busca por uma estética, mas aí isso gera um desconforto, uma ansiedade, aí eu busco uma comida e de repente vem a culpa, junto com a satisfação,
vem a culpa por você ter resolvido aquilo através da comida e entra numa seara aí muito perigosa, né? Inclusive para a saúde física também, com certeza. Então aí, pronto, é um dos distúrbios e problemas que podemos colher em função de entrarmos nesses ciclos viciosos de busca por uma estética, por uma autoaprovação, por uma aprovação dos outros também, né? Aí você talvez, nós, muitas vezes buscamos receitinhas para resolver, né? E, por exemplo, você pode encontrar receitinhas aí, principalmente de estética, né? Tem receitinha para tudo, né? Receita para você fazer o cabelo em casa, receita para você fazer a unha, mas também tem lá, sei lá, exercícios físicos, né? Como uma receita que supostamente te resolve tanto a estética quanto a ansiedade, e é muito legal, então a gente vai falar sobre isso também, tá? Mas quando que isso torna-se compulsivo? Ah, quando deixa de ser saudável, quando você não consegue parar, por exemplo, né? É um comportamento que talvez já está se tornando algo ali danoso para você, né? Outra compulsão que eu já ouvi falar bastante, essa eu não me lembro de ter conhecido alguém assim, mas já ouvi falar bastante. Compulsões por cirurgias plásticas, por exemplo, né? Principalmente, Flávio, mas eu não tenho dinheiro para isso. Ué, mas tem um monte de gente que tem e sofre com isso, né? Cada um ali na sua busca, né? Aplicações de Botox, eu já falei também. Muitas pessoas, o Botox ele passa, né? O efeito passa, depois tem que ir lá aplicar de novo, passa aí, vai lá aplica de novo. Sempre um sofrimento muito grande em busca de uma aparência mais jovem, ou talvez a gente já tem que ir introduzindo aqui uma linguagem, uma máscara, uma forma de você, né, não aparecer uma outra pessoa, né? Parecer negar aquilo que o tempo tem trazido para você também, né? Então, junto com exercícios físicos, academia, né? Muitas pessoas que são viciadas mesmo, né? Eu lembrei de uma hora que eu dei essa pausa assim, eu lembrei daquele termo que o pessoal fala, é rato de academia, né? A pessoa não sai da academia. Então, tem um fator bacana do exercício físico? Com certeza. Nós não estamos negando isso, tá bom? Mas é importante que você sempre se olhe dentro dos seus comportamentos, se não tem ali uma busca para solucionar alguma coisa aqui fora, né? Quer dizer, solucionar alguma experiência ruim, uma ansiedade, alguma coisa, através daqui de fora, como uma resposta estando aqui fora, tá bom? Então, é isso, assim, toda essa questão que a gente vai conversar um pouco mais hoje, né? São essas dores, assim, essas compulsões, distúrbios, essa busca incessante, esse vazio constante que talvez comecem a trazer aí efeitos e comportamentos e experiências, frutos amargos, né? Então, um ciclo vicioso, a pessoa entra ali, começa a sentir uma ansiedade porque não está resolvendo, aí vai lá, resolve um pouquinho, aí tem sempre aquela questão que, sabe quando você ganha um presente, você fala, nossa, maravilha, ou mesmo da estética mesmo, né? Você vai lá, vai no salão de cabeleireiro, e sai de lá radiante, muito bacana, não tenho problema nenhum contra isso, né? Com isso, não tem problema nenhum com isso. Mas aí passa aquele momento de euforia que todos nós sentimos, todos nós experimentamos, é bacana, faz parte, mas e aí, né? Aí que entra um dos grandes mal entendidos que a gente precisa conversar mais, e a gente está sempre conversando aqui, e que nos traz então aquela percepção de, então eu preciso de, sei lá, eu cortei 5 centímetros do cabelo, não era 5. Acho que eu errei, eu precisava ter cortado 10, precisava ter radicalizado mais. Ou, puxa, vou jogar uma tintura agora, vou jogar uma outra cor. Enfim, é sempre uma busca aqui fora para satisfazer algo aí dentro que nós, inocentemente, vamos dando
classificações. Acho que essa ansiedade, talvez, seja porque o meu cabelo não está daquele jeito que eu gosto. Essa ansiedade, talvez, seja porque a minha unha, né? Ou o meu corpo, eu não estou com o peso ideal, né? E aí entra nesse ciclo vicioso, tá? Uma pausa para água. Tá. Mal entendido, né? O que está por trás disso tudo? Então, como eu já falei para vocês tenho falado para vocês, nós carregamos alguns mal entendidos ao longo da vida, e isso faz com que nós tenhamos atitudes e comportamentos que, quando você olha com um pouco mais de consciência, você fala, nossa, não faz sentido, né? E é para isso que nós estamos aqui, né? Ajudar você a ganhar maior consciência, olhar para o mal entendido e poder realmente jogar ele fora, tá bom? Então, o que é o problema em si? Qual é o problema em si? Né? O problema é a estética, Flávio. O problema são os salões de cabeleireiro. Vamos acabar com os salões. O problema são as balanças, né? O problema são as outras pessoas que estão querendo que eu seja assim, ou assado, que eu entre dentro do modelo de estética e moda, que eu seja a mulher perfeita, dentro desses padrões estéticos estabelecidos. Esse é o grande problema. Vamos lutar contra isso? Não, esse não é o grande problema. O grande problema não está aqui fora. O grande problema não está em você um dia querer buscar cortar o cabelo. O grande problema não está em você querer um dia ter uma aparência diferente. O problema não está em você querer emagrecer. O problema não está em você querer engordar, né? O problema está em você colocar todas as suas fichas de felicidade num corpo ideal. O problema está em você colocar todas as suas fichas de felicidade nesses conceitos. O problema está em você colocar todas as suas fichas de felicidade naquele númerozinho da balança, aquele número seu, o ideal que você imagina que seja, né? E aí você torna então esse objetivo ou essa melhoria estética visual que você está querendo em algo como uma necessidade para que você seja feliz, para que você seja inteira, para que você seja perfeita, para que você se aprove, para que você se ame, né? Então, veja, a gente começa a inverter as coisas, né? Então, eu vou me amar quando eu estiver com aquele peso, eu vou me amar quando eu me olhar no espelho e gostar de mim, do meu corpo, né? Então, esse é um dos grandes problemas. Você transforma aquele querer, que eu não vejo problema nenhum. Eu quero ir na academia, Flávio, eu quero emagrecer um pouco, eu quero me sentir mais energizado, meu corpo, né? O corpo é como uma máquina, né? Então, precisa de combustível, precisa de movimento para ele manter tudo lubrificadinho, tudo funcionando. Então, isso faz parte, tá tudo bem. Você querer, então, emagrecer ou querer ter uma maior disposição através do exercício físico ou através sei lá, da mudança visual sua, isso tá tudo bem. Então, é bem sutil o que eu tô falando aqui, né? Você querer ou você achar que você precisa daquilo para se amar. E aí o jogo inverte completamente. Quer ver? Quando nós estamos falando eu vou me amar quando estiver com aquele peso. Eu vou gostar mais de mim quando eu estiver magrinha, ou quando eu estiver mais gordinha, ou quando eu estiver mais musculosa, mais forte,
ou quando eu receber um elogio, né? Ligando lá com a nossa conversa de 2 semanas atrás. E aí, olha só, é um amor condicional para com você mesmo? É isso mesmo, né, que a gente faz? A gente está condicionando o amor próprio com a estética, com o visual. Algo aqui externo, né? Externo a você. Então, é uma inversão muito grande e perigosa, né? De valores mesmo. Muitas vezes a pessoa ama mais o cachorrinho e o pet dela do que o próprio o próprio espelho, né, a aparência. Então, tem alguma coisa errada aí. O que é importante a gente começar a olhar não é transformar isso numa regrinha, mas você começar a entender quem você realmente é. Né? Então, são dois mal entendidos aqui. O primeiro deles é acreditar que você resolver, você transformar alguma coisa aqui fora, né? Você transformar alguma coisa no seu corpo, vai fazer você feliz. Este é um grande mal entendido. Né? Vai tornar você, vai fazer com que você se ame, né? Baita mal entendido. Segundo mal entendido, importante para a gente olhar, quem você realmente é. Né? Quando a gente fala do nosso corpo, a gente não fala, a gente está falando o nosso corpo, o meu corpo. Né? Esse é um assunto bem profundo e que quando a gente começa a olhar para realmente, para quem nós somos de verdade, para quem realmente nós somos, quando a gente começa a entender que este corpo, ele precisa de cuidados, ele precisa de carinho, ele precisa ser alimentado, mas este corpo não sou eu, não é você. Quando a gente começa a olhar para isso de uma forma mais profunda mesmo, a gente começa a entender que este corpo, por mais que tenha uma ruguinha ou uma cicatriz, ele está aqui fazendo o melhor para me servir nessa condição humana. Então, naturalmente, quando eu começo a olhar para isso, eu me sinto grato por ele. E não o julgo, o culpo ou condeno o meu próprio corpo por ele não aparentar como eu gostaria que aparentasse. Esse é o primeiro passo de muitos passos para a gente começar a entender quem nós realmente somos. Este é o primeiro passo que traz, pelo menos, já uma harmonização e um amor por você mesmo, uma gratidão por você mesmo. De uma forma natural, não transforme isso numa regra, eu tenho que me amar. Você entender quem você realmente é vai lhe dar condições para que você se desvencilhe dessa questão estética. De novo, não são os cuidados, né? Já vamos falar disso, mas que você se desvencilhe dessa questão estética como uma forma de se amar e que você então se ame antes. E aí o seu carinho, o seu cuidado com o seu próprio corpo vai ser muito natural. Não vai ser algo forçado. Ontem nós tivemos um encontro com a turma, né, da nossa última imersão, e um dos comentários foi o seguinte: poxa, fazia muito tempo, né, que eu estava ali lutando, brigando para ir para a academia, fazer os meus exercícios físicos, me alimentar melhor, né? E agora
depois, após essa nossa última imersão, eu estou indo animada. Eu vou para a academia animado, vou com vontade. Eu estou buscando alimentos mais saudáveis, mas não estou me privando, não estou me limitando. Eu estou curtindo fazer isso, eu estou gostando de fazer isso. Então perceba como é diferente quando você primeiro entende, você começa essa jornada de entender quem você realmente é, se amar, toda a cadeia para este cuidado com você mesmo, seja físico, espiritual, mental, todo este cuidado, ele acontece de uma maneira natural, muito harmonioso, de uma maneira muito harmoniosa. Sem aquela luta, aquela briga para ir para a academia ou para fazer uma alimentação. Não, porque a receita agora é essa, né? Eu tenho que fazer exercício físico e me alimentar de vegetais. E só que a pessoa ela está fazendo aquilo com um motivo que talvez não seja tão grande, tão engrandecedor quanto se ela entendesse que o corpo dela está ali a serviço dela. Então ela tem um carinho e um cuidado com o corpo, mas não é uma busca para satisfazer alguma coisa interna para então amar o corpo, para então ter gratidão pelo corpo. Entenderam como é invertido a questão? Quando a gente olha com este olhar de fora para dentro, eu entendo que o meu corpo tem que fazer, eu tenho que deixar o meu corpo do jeitinho que eu quero ou que as outras pessoas querem, né? Ou o modelo estético, para então eu me amar. E aí quando uma pessoa vem dentro, né, de uma imersão e fala fala o que ela trouxe para a gente ontem, é maravilhoso. Porque ela falou o seguinte: eu passei a me amar, me entender melhor, gosto mais de mim, e agora essa harmonização, essa busca, né, por perder peso, por me alimentar melhor, tá natural, eu não tô fazendo esforço, tá gostoso. Então, muitas vezes quando a gente fala isso, essa é uma das coisas que aparece na cabeça, né? Então quer dizer que eu não vou mais ter que cuidar de mim, eu vou, né, vou ficar largada, vou ficar com os cabelos de tudo quanto é jeito, enfim. Vai estar mal entendido. Né? Não é isso que nós estamos falando, tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas perguntas e comentários de vocês. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Zanota apareceu por aí, show de bola. Flávio Enzo, caçador de equívocos. Estamos juntos aí no barco, caçando equívocos. Edineide Coelho, boa tarde, seja bem-vinda. Jones, boa tarde, saudades. Jéssica, boa tarde. Show de bola. Alguma pergunta por aí? Acho que não. Tá bom. Show de bola. Então, é um assunto bem interessante esse, a gente poder realmente ter um olhar um pouquinho diferente, né? A gente poder realmente ter um olhar com amor para depois encontrar a harmonização, né? Bem diferente do que muitas vezes a gente enxerga a vida, que eu tenho que encontrar, lutar por harmonizar as coisas aqui fora, inclusive a minha estética, o meu visual, para então amar, né? Tudo muito condicional. Então, um dos grandes mal entendidos que eu vejo quando ouço a pessoa falando sobre a estética, ou sei lá, é o salão de cabeleireiro, né, que me traz felicidade, é o cabelo novo, é o Botox, injeção da felicidade, é uma das coisas que vem assim, meio que de imediato puxa vida, precisamos ter uma conversa sobre quem você realmente é. Precisamos esclarecer algumas coisas, caçar alguns equívocos, como diz o Zanota ali, tá bom? Então, lembrando aí,
esse é um assunto que a gente pode explorar bastante, pode conversar bastante. É um assunto que talvez tenha outras pessoas ao seu redor que sofram bastante com isso, sofrem mesmo, né? Não é só uma questão de, eu gosto de fazer isso. Não, muitas vezes a pessoa está sofrendo, né? E quando ela não atinge aquele resultado, ela busca mais e mais e mais e mais. Cirurgias plásticas, por exemplo, a pessoa às vezes já está deformada, ela mesma não consegue nem ver, nem perceber isso, né? Não sei se vocês já perceberam assim isso, né? Eu lembro, é um assunto mais polêmico, né? Mas eu não é o que a gente ouviu muito ao longo da vida, né? Quem acompanhou aí a vida do Michael Jackson. Michael Jackson foi muito isso também, né? Não sei dizer se foi só isso, não sei dizer, mas o que a gente via ali, uma busca incessante ali dentro de cirurgias plásticas e tudo mais, tornou ele, no final da vida, uma pessoa que não parecia nem... era muito estranho, era muito artificial. O rosto dele era muito artificial, né? E uma busca muito grande aí fora para tentar talvez suprir aquele ou completar aquele vazio que tinha ali dentro, né? Não sei se era bem o caso dele, estou só pensando aqui com vocês que é um exemplo assim de muitas cirurgias, né? Tá. Então, essa é uma das questões que surgem é essa, né? Então, Flávio, então se eu fizer para resolver isso daí, essa questão, então eu não preciso, eu não quero, eu não vou buscar mais nada na vida, né? Não é isso, né? Não entre por aí, né? A gente muitas vezes cai nesse tópico aqui nessa nossa conversa, né? A gente não está chutando balde, a gente está ganhando consciência. É diferente, tá bom? Ganhar consciência não é chutar o balde. Para algumas coisas você vai chutar o balde, que são os equívocos, né? E você vai lá e chuta eles para fora, que muita coisa vai harmonizando e resolvendo. Então, um colinho de água aqui. Dúvidas, perguntas? Tá, então, uma forma que as pessoas realmente buscam aí para, às vezes, resolver aquela ansiedadezinha, aquele desconforto, aquele vazio, é resolver aqui fora. Aí isso gera um momento de satisfação momentâneo, assim como uma droga, né? As compulsões, aliás, são bastante assim, né? Resolve instant, num momento ali, né? Sei lá, um chocolate, resolve ali por um tempinho, dali um pouco já dá uma abstinência de novo, parece que vai aumentando, por isso que eu falei de ciclo vicioso, né? Então, a busca por satisfação externa, ela será sempre incessante. E você tentar resolver esse problema de acreditar que você vai resolver a sua ansiedade, a sua tristeza, a sua depressão, resolvendo coisas aqui fora, né? É uma baita ilusão. Inclusive, já vi terapeutas, né, psicólogos, sugerindo que a pessoa faça coisas assim, né? Para, tipo, vai no salão, né? Para você se sentir mais feliz e tal. Então, tá levando cada vez mais para a direção errada e para um problema, para um ciclo vicioso, tá bom? Inocentemente. Então, essa não é a forma muito certa de resolver, né? O melhor jeito mesmo é você adentrar nessa jornada de consciência, de ganho de consciência. Ganho de consciência sobre o quê? Sobre esses dois aspectos que eu falei hoje para você. Primeiro, não é aqui fora que você vai encontrar soluções e respostas para a sua ansiedade, para aquele fruto amargo que você está colhendo, né? O estresse, depressão, tristeza, né? Medo, pânico. Não é aqui fora que você vai encontrar soluções, tá bom? A, a solução vem de realmente você ganhar consciência de quem você realmente é e de onde que sua experiência está vindo. São duas coisas muito simples, mas que trazem uma grandeza de entendimento, um salto quântico de entendimento, né?
onde você ganha muita consciência, joga muito mal entendido fora, harmoniza muita coisa na vida, sem precisar chutar o balde e achar que, o Flávio tá falando que eu não posso mais ir no salão de cabeleireiro. Não falei isso. O Flávio tá falando que eu devo ficar gordinha e não emagrecer. Eu não falei isso, né? Então, vamos ficar atentos aí. Deixa eu ver aqui. Ô, Nélia, show de bola, seja bem-vinda. Chegou aqui a Nélia e aqui Cláudia Lima, 79, chegou aqui no Maia Luz. Aqui no Instagram eu nunca sei direito quem que tá presente, mas vou dar uns acenar aqui. Show de bola, seja bem-vindo. E é isso, né? Então, o que nós conversamos hoje? Fazendo um apanhado aqui sobre estética, ansiedade, falamos um pouquinho sobre compulsões, distúrbios alimentares também, anorexia, alguns distúrbios ali. Tudo isso trazendo talvez um novo enfoque para você, uma nova forma de ver tudo isso. Espero que tenha lhe dado aí a possibilidade de enxergar algo diferente, né, nessa sua jornada de vida. Talvez algo que possa libertar você de uma dessas compulsões, talvez algo que possa libertar você dessa necessidade pela estética, assim como elaborada, conceituada e desejada pela cultura, né, aqui de fora, né? E que você tenha talvez ganhado aí um pouquinho de consciência com relação a tudo isso e possa realmente começar a jogar esses mal entendidos fora, a ponto de você se harmonizar, começar a entender realmente quem você é, começar a amar você, começar a amar o tempo, o tempo de vida, a oportunidade que você tem de estar aqui agora. Não importando se tem uma ruguinha a mais ou não, mas você estar presente, curtindo talvez momentos com seus familiares, com seu marido, com sua esposa, com seus filhos, e não tão ansiosa ou preocupada com como eles estão me vendo ou como eu estou insatisfeita com o meu corpo, com a minha vida, né? Me lembrei agora que às vezes nesse assunto as pessoas levam muito a sério tudo, levam tudo muito a sério. E aí me lembrei de uma frase que eu ouvi uma vez de um psiquiatra que é um dos meus mentores, né? E ele certamente ouviu essa frase, então talvez, muito provavelmente não é uma frase dele, mas eu ouvi dele, que diz o seguinte: a vida é muito importante para ser levada tão a sério. E neste assunto, as pessoas muitas vezes levam algumas dessas questões muito a sério, né? E porque elas entendem que elas são aquilo, elas são aquele corpo, logo esse apego por resolver ou esse apego pela estética realmente acaba trazendo muitos danos aí, um ciclo vicioso, ansiedade, depressão, tristeza, tá bom? Então, espero ter dado para você aí um pouquinho mais de luz nesse assunto e trazido um pouco de consciência, uma forma de ver diferente e que você possa ter ganho esperança e possa realmente olhar para isso e entender um pouquinho mais para onde nós estamos apontando aqui nas nossas lives e possa realmente colher frutos e se beneficiar, tá bom? Quinta-feira, deixa eu ver, só dar uma olhadinha, ver se tem alguma pergunta, algum comentário. Não, show de bola. A Onélia mandou um gratidão, amigo. Show de bola. Obrigado, Onélia, pela presença. Jéssica, boa tarde. Show de bola. Gente, quinta-feira voltamos para a gente bater um papo um pouquinho mais sobre este assunto também, tá? Então, quinta-feira, nossa próxima live, 15 horas e 15 minutos. Nos vemos lá. Até mais. Deus abençoe você. Tchau, tchau.